Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar nesse vídeo sobre a oração Ho'oponopono. É uma oração que, na verdade, ela tem uma origem muito valiosa, muito importante, e a gente sabe que, no fundo, me ajudou bastante em relação à minha vida. Me ajuda, sempre vai ajudar, vamos dizer assim. Eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre ela, porque pode ser que você não conheça nada sobre Ho'oponopono. Talvez pode ser o seu primeiro contato com essa palavra. Mas para quem já conhece, sabe um pouquinho mais sobre o poder, né? A gente pensa até sobre a energia, sobre a vibração que isso pode trazer para a sua vida. É óbvio que aí, no caso, quando você conhece sobre algo novo, a sua vida se transforma, né? A sua vida, na verdade, ganha uma nova versão. Eu diria que antes da Ho'oponopono e depois da Ho'oponopono, né? Então a gente pensa muito como que sua vida pode mudar utilizando essa oração, né? Essa oração, na verdade, conta-se um pouquinho da história sobre ela, né? Ela tem uma origem no Havaí, mas aí quando a gente pensa um pouquinho mais, né, das antigas civilizações, a gente sabe que o poder da gratidão, né, o poder de você agradecer por tudo, era muito enraizado, de entender que, na verdade, as ondas sonoras, então como eu estou falando com você, a forma que eu estou falando com você, o sentir, ou seja, o escutar que você está tendo agora, a vibração que eu estou passando para você e você está recebendo, independente se for por ondas eletromagnéticas, porque o seu aparelho, o seu computador, o seu Smart TV, da forma que você está me assistindo agora, emite também ondas eletromagnéticas. Então, independente de toda a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos dizer que esse poder ele é antepassado, ou seja, os antepassados nossos já utilizavam, né, nas suas realidades que estão acontecendo agora e estão passando essa tecnologia para nós agora, neste instante. Então, o que é bacana disso tudo é que quando a gente repete as frases, que são 4 frases, que eu vou daqui a pouquinho, né, comentar com você, você começa a sentir que, na verdade, no fundo, traz como se fosse: nossa, eu sinto que, na verdade, já conhecia sobre isso antes. Você sente no fundo do seu coração uma conexão, algo muito como se fosse uma origem, né? Uma origem divina, uma origem quântica, uma origem energética, a qual parece que eu já sabia disso antes. E é interessante isso, porque faz parte do seu DNA, né? Essa parte da gratidão. Até quando a gente fala sobre psicologia positiva, né, que é uma das principais vertentes dentro da própria psicologia, a gente sabe, a gente entende, por exemplo, que a análise cerebral, análise das nossas células, análise de todo o nosso corpo, que é uma análise alquímica, bioquímica, a gente começa a analisar e ver que, na verdade, quando você agradece, o seu corpo muda, as suas células mudam. A conexão, até sináptica em relação aos seus neurônios, eles mudam. Ou seja, você começa a ter melhor qualidade de vida dentro do seu corpo. E isso reverbera o quê? Melhor imunidade, você tem melhor saúde, você conseguir se curar através não só do poder do pensamento, que às vezes é uma coisa meio mística, mas real, né? É algo celular, é algo que acontece de verdade. Porque você começa a usar tecnologias que são muito mais avançadas dos antepassados. E hoje, mesmo com uma ciência materialista que nós temos, não tem como negar que essa tecnologia vibracional, ela funciona de verdade, né? E quando a gente pensa sobre a oração Ho'oponopono, das 4 frases, né, eu vou repetir cada uma e vou explicar um pouquinho sobre cada frase, porque eu creio que vai poder te ajudar bastante, né? Basicamente se compõe de 4 frases curtas, simples, mas em termos vibracionais muito intensas, né? Que é: sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, né? Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, basicamente. Pode inverter a ordem, não tem problema. O grande lance é porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com a forma que esquecem do conteúdo, né? E às vezes acontece, né? Mas às vezes tem que focar na verdadeira origem, na verdadeira mensagem que a oração quer passar. Então, quando a gente começa da primeira frase, é: sinto muito, né? Sente muito sobre o quê? Né? E aí que está o diferencial, se a gente pensar em relação à oração Ho'oponopono. Eu sinto muito porque eu tenho que admitir que a humildade que eu tenho dentro de mim vai me levar mais à frente. Olha que interessante. E a gente vê isso ao longo da história da humanidade. Vários sábios, pensadores, intelectuais, cientistas, engenheiros falaram a mesma coisa. A gente pega um pouquinho até da nossa linha de trabalho, a gente comenta muito sobre filosofia. E se a gente pensar até no Lao Tse, 500 a.C., entre 700 e 500 a.C., né, porque não tem
um retrato ali da China ainda, não existia a China, ele falava, né? Saber é não saber. Então você saber é não saber. E depois o Sócrates vai falar a mesma coisa, que é mais ou menos 300 a.C., falando sei que nada sei. Então eu sinto muito, é no sentido mesmo dessa humildade, eu sinto muito. Né? Eu não sabia das consequências daquele meu ato, ou mesmo daquilo que eu falei para você, ou mesmo daquela situação. Você pode fazer no seu coração, no seu íntimo, em relação a alguma coisa que aconteceu com uma pessoa, uma situação, ou mesmo que está acontecendo nesse instante. Né? É óbvio que só fazer a oração Ho'oponopono, que aí eu vou desmistificar muita coisa também que o pessoal fala, você precisa agir, né? Não adianta nada você só orar, né? Uma mística que tudo vai passar, tudo vai mudar. Não é assim também, né? Logicamente que vibracionalmente muda, mas também tem uma análise o quê? Física, material, porque nós estamos nessa dimensão e logicamente que você vai ter também consequências dessa dimensão, tudo bem? É aquela coisa, nada vai se transformar do nada, né? Tudo se transforma. Então sinto muito em relação a isso. Você sentir-se muito de coração não é algo superficial, mas profundo em relação àquela situação. Sinto muito, me perdoa, né? Então, o me perdoa é sempre em relação a uma outra pessoa, né? Me perdoa? Não, necessariamente. Você muitas vezes está fazendo a oração Ho'oponopono para você. Porque o que acontece na maior parte dos seus dias, dos seus meses, dos seus anos, das suas décadas, vamos dizer assim, é que você não está se perdoando por eventos que aconteceram no passado. O passado é passado, futuro é futuro, presente é presente. Por que eu disse isso? Porque muitas pessoas estão num corpo, no tempo presente, vivendo experiências de um passado. E o que isso afeta diretamente você? Totalmente. Porque aí você começa a se lembrar, se recordar daquilo que deu certo, dos romances do passado, de quanto você ganhou, de como você trabalhava, de como você era. E aí o que acontece muitas vezes? Você está vivenciando experiências do passado. E o que o passado vai trazer? Mais passado. E muitas vezes unindo, né, a componentes químicos, eu não vou dizer tóxicos, mas vão acontecer ingredientes tóxicos sim, porque quanto mais você repensar, remoer, vamos dizer assim, isso que aconteceu, vamos dizer no sentido negativo, tá? Porque você vai sempre se relembrar das coisas que aconteceram de ruim, na maior parte das vezes. E aí o que acontece? Vai trazer mais toxinas, que são hormônios, neurotransmissores, e aí a sua energia vai baixar, sua frequência vibracional baixa, e aí você está aqui no presente tentando mudar, e aí nada muda. Por isso que o me perdoa é tão intenso. Me perdoa. Eu mesmo me perdoo por aquilo que eu fiz, que eu faço e farei. E isso, na verdade, exige responsabilidade. Porque não é para qualquer uma pessoa que, na verdade, dizer eu me perdoo que vai acontecer de verdade. Você tem que sentir. E o sentir é a grande diferença entre uma pessoa de sucesso, uma pessoa de êxito, que consegue chegar nos seus resultados, chegar no dinheiro que quer, na vida material que quer, com relacionamento feliz, cuidar dos seus filhos, né, da forma que você deseja, tá, o profissional também, e de uma pessoa que está sempre reclamando, que está sempre em uma frequência baixa, entendeu? Você tem que entender que o se perdoar é de coração. Você sente isso de coração? Porque se for, faz mais sentido. Então, sinto muito, me perdoa, sou grato. Então, o grato tem muito a ver com a palavra grátis, né? Até a gente vai na raiz latina, tem a ver muito com essa parte de você, algo que não tem valor, né? E, obviamente, que é não no sentido de não ter um valor monetário, né? O grátis não necessariamente é algo que não vai pagar depois, né? É no sentido de agradecer por aquilo que você está recebendo. Isso é gratidão, né? E aí que está a grande diferença de você sentir essa gratidão mesmo não vendo os resultados. E aí que está a grande diferença, porque você às vezes pode estar tão materializada, tão materializado, tão materialista por causa da ciência que eu falei, que só tem 300 anos. Nós não estamos utilizando os conhecimentos das antigas civilizações que eram, são e serão sempre os mais avançados em relação ao nosso estágio atual. Né? Então nós não temos humildade suficiente para entender isso. Né? Então, será que eu sou grato mesmo sobre o que aconteceu? Né? Então, e aí que está. Você ser grato é mesmo, eu sou grato mesmo, eu sou grato por tudo. Nossa, tá cheio de problema, eu sou grato, porque isso vai me levar para um estágio muito maior do que eu estava. Às vezes as suas dívidas, às vezes, por exemplo, o seu relacionamento acabou agora. Né? Então você tem que estar grata, sim,
Às vezes é difícil, com certeza. Eu não estou dizendo que não vai ser desafiador, que não vai ser algo que, na verdade, vai ser fácil de engolir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo as situações as quais você está passando foram criadas também por você. Como tudo é matemático, guarda isso aí, tudo é matemático. Se tudo é matemático, se você tem um problema, você mesmo tem a solução. E aí casa, né? Em termos de neurociência, né? A gente sabe que a gratidão fornece novos neurotransmissores, novos neurônios, e isso faz com que o seu corpo movimente muito mais saudavelmente, você começa a meditar, respirar melhor, e isso faz com que você se desenvolva profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente muito melhor. Então, ser grato não é apenas por causa da oração Ho'oponopono, mas a oração Ho'oponopono também te ajuda nisso, tá? Então, sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. O eu te amo, no caso, no sentido de amor, mas no sentido de carinho, de você cuidar-se. Quem ama, cuida. E às vezes eu até prefiro usar a palavra cuidar, cuidado, do que amor. Porque às vezes, né, um estágio atual da humanidade, às vezes até mesmo em relação ao verdadeiro amor, as pessoas deturpam muito. Então, pensa em relação ao eu te amo, eu me cuido, né? O cuidar é como você cuida das plantas, como cuida dos seus filhos, cuida do seu computador, do seu celular para não cair no chão, da sua louça, cuida de tudo, né? Do seu dia a dia, para você não se machucar, para você pensar antes de falar. Então, o cuidar é muito sobre isso. Então, quando você fala eu te amo, eu me amo, né? Eu te amo, você reverbera. Você pode desejar isso para uma pessoa? Sim. Mas se uma pessoa é um espelho seu, você também está se desejando. E aí que está a grande diferença entre as pessoas. Tem gente que não se ama, isso é verdade. Tem pessoas que se amam incansavelmente, incondicionalmente. E aí que tá, se a gente colocar você no espelho, você falaria eu te amo de coração? Será que, na verdade, você está sendo 100% honesta, 100% íntegro em relação a quem você é em essência? Será que, na verdade, quando se você falasse para você, eu te amo, essa energia ela voltaria tão forte, esbelta, bela, arte, né? Então, esteticamente, do jeito que ela deveria voltar? E aí que tá. Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, que é um quadrante, né? Vamos dizer, um quadrado, uma forma geométrica, né? Então a gente fala até de geometria sagrada, porque você tem a forma sonora, tem a forma matemática geométrica. Então a oração Ho'oponopono, ela é perfeita, do começo, no meio e no fim. Então quando você coloca isso para trabalhar para você, você tem que sentir isso, você tem que falar isso, e você tem que ver que eu quero uma mudança. Mas não é da boca para fora. Por isso que a grande diferença entre uma oração Ho'oponopono que funciona não é apenas a oração. Por isso que tá. Eu quero desmistificar para você que a oração Ho'oponopono não faz nada com o coração fechado. A oração Ho'oponopono não muda vidas se você não quiser. A oração Ho'oponopono só muda quem quer mudança. E aí que tá. O convite que eu faço para você é pense muito sobre isso e não só pense, reflita e haja. A grande diferença entre pessoas que fazem e pessoas que não conseguem chegar lá é a ação. Mas, Diego, eu não sei de tudo. Não tem problema. Faça do jeito que você sabe e você vai, ao longo do caminho, achar as respostas. Inclusive, se você quiser achar novas respostas, clica no primeiro link da descrição que vai ter alguma ajuda para você nesse instante para dar o próximo passo. É óbvio que a gente pode te ajudar, às vezes com nossa expertise, nossos aprendizados que nós tivemos e, logicamente, que a oração Ho'oponopono pode te ajudar também com isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.